Nesse último domingo do ano, eu pensei em conversar com você e fui, durante a semana, orando, pedindo graça, falando com Jesus, tentando ouvir Jesus. E eu quero falar com você sobre fé. E para isso nós vamos recorrer a um texto que está lá em Hebreus, e que todo mundo conhece, mas vamos partir por outros caminhos aqui, usando também o texto de Hebreus, mas uma parte que muita gente não conhece. Vamos lá para Hebreus 12, que diz assim, a carta de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Em 1994, chegou às telas dos cinemas do mundo todo um dos filmes mais importantes da história do cinema, que é Forrest Gump. Forrest Gump é um filme sensacional. Se você não assistiu Forrest Gump, por favor, depois que acabar a nossa live, você vai por aí, procura na internet que você vai encontrar esse filme. Assista Forrest Gump. É a história de um homem. Essa história começa quando ele é criança. Forrest nasce com algumas dificuldades de raciocínio e também algumas dificuldades físicas. E como é comum nos filmes americanos, um garoto frágil, com essas dificuldades, como era Forrest, ele sofre bullying dos meninos do colégio. E uma das cenas mais legais acontece logo no começo do filme, quando ele está caminhando ali por uma estradinha, por um lugarzinho junto com a sua amiga, e chegam os malvados garotos do colégio, da escola, outros garotinhos assim, meninos entre 7, 8, 10 anos de idade, e eles começam a fazer bullying com o Forrest, e atiram pedras nele, começam a caçoar de Forrest, começam a diminuí-lo, e aí ele não sabe muito bem o que fazer, e a sua amiga que está com ele diz assim: Forrest, é melhor que você corra, é melhor você correr, eles vão te alcançar. E aí Forrest larga suas coisas ali, com dificuldades, começa a andar. Ele que usava aqueles aparelhos que as crianças usavam nas pernas, há muitas décadas atrás, aqueles que tinham dificuldades para se movimentar, mesmo assim ele vai andando com toda aquela dificuldade, e aí a cena volta, a câmera se volta para sua amiguinha que diz para ele: corre Forrest, run Forrest, run, e ele começa a se esforçar numa corrida pela sua própria vida. Está tensa aquela situação, não é? E aqueles aparelhos se quebram, e daqui a pouco o Forrest começa a correr, e ele corre muito, os meninos com bicicleta não conseguem alcançá-lo, e ele vai, corre, e entra na cidade. Aí a câmera mostra dois velhinhos tomando café num bar, num lugar para café, e o Forrest passa por eles, e o comentário é: nossa, esse menino gosta de correr. E o que acontece é que o Forrest corre, e ele começa a correr, ele descobre uma alegria na vida por correr.
E ele se torna adulto e ele continua correndo. Em uma outra cena, ele está sentado num banco de um ponto de ônibus, e as pessoas vêm, as pessoas vão, e ele fala. Forrest é um personagem que fala demais. E ele começa a contar que um dia ele teve vontade de correr. E ele começou a correr e não parou mais. E ele correu de uma ponta dos Estados Unidos a outra. Isso durou alguns anos. As pessoas começaram a enxergar Forrest Gump como alguém que havia encontrado o sentido da vida. E um monte de gente vai atrás do Forrest. E ele conta para as pessoas ali naquele banco do ônibus: quando tinha vontade de comer, eu comia. Quando tinha sede, eu bebia. E eu fui correndo, eu tinha vontade de correr, até que um dia a vontade de correr parou, acabou. E eu parei de correr. É um filme sensacional, impressionante, vale a pena você assistir. O desconhecido autor de Hebreus, nós não sabemos quem ele é, ele apresenta, influenciado com certeza pela cultura grega, muito forte naquela época, ele apresenta a vida como uma corrida. Ele faz essa analogia muito legal, muito importante, acho, para o momento que a gente está vivendo. Você sabe que os gregos inventaram as Olimpíadas e as provas mais nobres, entre elas está a corrida. Talvez a corrida seja a prova mais nobre de uma Olimpíada. Tanto aquela que o Usain Bolt fazia, e bateu o recorde mundial dos 100 metros várias vezes, foi um dos poucos homens no mundo a correr 100 metros em menos de 10 segundos, ele abaixou o recorde para menos de 10 segundos. Ou então, você tem também aquelas maratonas, que os quenianos, os nigerianos sempre ganham, né? Quando chega nessa parte aí, o pessoal ali da África manda bala demais, manda bem demais. Seja a maratona, seja a corrida de 100 metros, a corrida sempre chama a atenção da gente que está assistindo às Olimpíadas, porque é uma corrida, é justamente por isso, porque você tem uma saída, e você tem um lugar para chegar, e além disso você tem adversários para vencer. A corrida é realmente um esporte nobre, e essa comparação cabe muito bem. O autor de Hebreus é muito feliz obviamente inspirado pelo Espírito Santo, escrever essas coisas, porque literalmente a nossa vida é uma corrida. Essa comparação cabe bem, sim. Olha o que ele diz em 12:1, no versículo 1, no capítulo que nós lemos: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ele está falando da nossa vida. Corramos a vida que foi posta diante de nós. É claro que se você pensa na vida como uma corrida, você deve pensar assim: tá, uma corrida, mas qual é o alvo? Qual é o objetivo? Para onde estamos indo? Qual é a linha de chegada? Olha, eu não tenho outra resposta para te dar, senão usar o termo eternidade. A vida é uma corrida para a eternidade. Esse é o melhor jeito que eu tenho para te explicar essa situação. E isso é bem claro no texto de Hebreus, no capítulo anterior também. Eu li para você o capítulo 12, li para você o começo do capítulo 12, isso mesmo. Mas o começo do capítulo 12, ele tem a ver com o capítulo 11. O capítulo 11 você deve conhecer. É lá que está o plantel dos heróis da fé. E aliás, é lá que está aquela declaração a respeito do que é fé. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas é difícil encarar o capítulo 11 e entendê-lo plenamente sem que a gente leia esses 3 versículos do capítulo 12. O que eu quero dizer? Esses 3 versículos que nós lemos do capítulo 12 deveriam estar no final do capítulo 11, porque é isso. No capítulo 11 nós temos a descrição desses homens que pela fé venceram a vida e venceram na vida. E aí nós entramos no 12, onde o autor de Hebreus fala aquilo que nós acabamos de ler. Mas eu quero me referir um pouquinho ao capítulo 11. Sobre esses homens que estão descritos lá, que homens são esses? Homens que você conhece: Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Vários deles são chamados de heróis da fé.
E no versículo 13, o autor de Hebreus diz assim: todos estes homens ainda viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que o autor de Hebreus está dizendo é que esse pessoal que correu e que venceu pela fé, que hoje fazem parte desse grupo seleto chamado heróis da fé, foram homens que literalmente andaram e correram em direção à eternidade. Olha só o que diz o finalzinho desse versículo que eu li: reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles correram em direção à eternidade. Pouco importava a esses homens o seu entorno, a sua vida, os momentos da sua vida, o que viveram. Eles estavam interessados em chegar na linha final, e a linha final é a eternidade. Eles se perceberam estrangeiros aqui, eles se perceberam peregrinos aqui, eles viveram desta maneira. Aqui nós temos a situação de consciência de que a vida continua e de que o nosso alvo é a eternidade. E eternidade é a melhor palavra para a gente usar, para nós usarmos, para falarmos daquilo que nos aguarda, daquilo que como cristãos temos promessa. A promessa de Deus para nós é esse momento pós essa vida, podemos chamar de eternidade. A corrida está acontecendo aqui e agora, o alvo é a eternidade. Muitas pessoas compreendem esse ponto da teologia e da vida com Deus de forma equivocada, e acham que essa vida não serve para nada, e querem ir embora. A gente chama isso de teologia do escapismo. Deixa eu escapar daqui, já que isso aqui é uma porcaria mesmo, é uma tranqueira essa vida, deixa eu ir embora. Não é essa a realidade. Esses homens viveram aqui, esses homens sofreram aqui, esses homens conviveram com pessoas aqui, construíram situações aqui, se relacionaram aqui, honraram a Deus e desenvolveram a sua relação com Deus aqui, mas eles sabiam que o aqui não era o alvo, eles sabiam que o agora não era o alvo, eles sabiam que a linha de chegada não está nesse tempo, está na eternidade. Não queriam sair daqui para lá por querer sair daqui para lá, mas tinham o coração lá. Viveram aqui para chegar lá. A vida é uma corrida em direção à eternidade. Interessante que a palavra corrida é a palavra agona no grego, de onde vem o termo agonia. Corrida é esforço e sofrimento. A corrida sempre envolve esforço e sofrimento. Olha, eu não sou corredor, mas de uns anos para cá, para cuidar, não é, do corpinho que Deus me deu, adotei as corridas como uma prática constante. Agora na quarentena dei uma folga lá, estava bem complicada a coisa, mas já voltei e pretendo perseguir os meus alvos de corrida. E não tem jeito, correr é sofrer, é a dificuldade, é uma luta que você tem para alcançar o teu objetivo. A vida é assim, a vida pode ser encarada como uma corrida, porque ela envolve inclusive aspectos de sofrimento, dor e dificuldade de uma corrida. Qualquer prêmio ou qualquer sofrimento dessa corrida, dessa vida que podemos chamar de corrida, não é o final da corrida e nem pode nos distrair. O autor de Hebreus constrói aqui a estratégia, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, que devem seguir aqueles que estão correndo a corrida da vida. Mas quando a gente olha para a vida de alguns daqueles que estão descritos no texto, em Hebreus capítulo 11, nós vemos homens que sofreram. Eles estão lá, como eu disse, no plantel dos heróis da fé. E a maior parte deles, o texto bíblico apresenta claramente o sofrimento desses homens. E é bem interessante. Abel, por exemplo, foi morto pelo seu irmão. Noé constrói uma arca
desacreditado de todos, e tem um esforço imenso de construir um negócio daquele, uma arca daquela. Nós temos Abraão, que sai da sua terra, vai para uma terra estranha. Nós temos José, que é traído pelos irmãos. Nós temos nesse plantel dos heróis da fé, Moisés, que faz de tudo para levar o povo até a terra prometida, mas não entra na terra. No modelo de vitória humana, esses homens não foram muito bem sucedidos. Mas esse é o detalhe: a corrida deles não tinha a ver com aqui, tinha a ver com a eternidade. E é por isso que eles estão lá no hall dos heróis da fé. Os heróis da fé são apresentados pelo autor de Hebreus como figuras muito interessantes. No texto que nós lemos, lá no capítulo 12, ele chama esse pessoal de nuvem de testemunhas. Ele quer dizer assim, que esses homens que correram aqui visando a eternidade, que passaram por sofrimento aqui visando a eternidade, ele constrói a ideia de uma arquibancada. Sabe aquelas pistas de lugares preparados para a Olimpíada, aquela arquibancada gigante? Então, ele leva a gente a pensar assim: nós estamos agora na pista, eu e você, correndo em direção à eternidade. E esses aqui descritos lá no capítulo 11, estão na arquibancada, vitoriosos, olhando por nós e torcendo por nós. Calma lá, essa não é uma realidade, não é apresentada como uma verdade. Não, isso é um jeito de dizer, uma forma de tentar nos explicar que aqueles homens venceram a corrida da vida pela fé, e que agora é a nossa vez. Estamos cercados por essas testemunhas, homens que viveram isso, e agora é o nosso tempo, agora é a nossa vez de continuar correndo. Run, Forrest, run, continue correndo. O autor de Hebreus também diz que se nós nos entendermos como atletas, nós devemos nos comportar como atletas, ainda que atletas amadores, tipo eu assim. O atleta, ele tem que se comportar como atleta. E olha só o que ele diz no texto do capítulo 12. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Bom, gente, há um preparo para qualquer um correr uma corrida, né? A gente não corre corrida com mochila, só se estiver indo atrás do ônibus, e olha lá. Ninguém vai para a pista de mochila, ninguém vai para a pista de calça jeans, de sapato de salto alto, imagina as mulheres. Não dá certo isso. Um atleta, por mais amador que seja, ele se veste adequadamente, ele se prepara adequadamente para correr. E aqui o autor de Hebreus nos diz que nós temos que nos livrar nessa corrida da vida, em direção à eternidade. Duas coisas podem nos atrapalhar, e ele diz: tirem essas coisas de cima de vocês. A primeira ele chama de peso, ogikon, alguma coisa do tipo, ogikon, que é impedimento, carga, estorvo, tudo o que atrapalha, e a tradução é muito boa, peso. Gente, o ano de 2020 foi bem pesado, né? Bem difícil. A gente atravessa de 2020 para 2021, muitos de nós pesados. Eu digo até que literalmente, porque a quarentena trouxe alguns quilos a mais para muita gente, né? Mas além desse peso, eu me refiro ao peso das dificuldades que nós vivemos, dos sentimentos que nós carregamos, da dor, da partida de gente que a gente ama, da dificuldade de lidar com esse sofrimento que está constante entre nós. Eu converso com algumas pessoas que inclusive se ausentaram de assistir telejornais ou de ver sites de notícia, porque realmente é complicado. A carga muito pesada, e essa carga muito pesada precisa
de alguma maneira, ser aliviada. Nós precisamos, de alguma maneira, nos livrar disso, porque isso pode comprometer a nossa corrida em direção à eternidade. É óbvio que eu não estou dizendo para você que você não deve chorar, que você não deve se entristecer, ou que isso é, de alguma maneira, um pecado, um erro, alguma coisa do tipo. Não, o meu alerta aqui, aliás, o alerta do texto é cuidado com os pesos excessivos, que se não tratados, que se não adequados, que se não no mínimo gerenciados na vida da gente, vão nos comprometer nessa corrida para a vida. Portanto, aqui cabe um alerta de que se você precisa de ajuda para se livrar do peso acumulado durante 2020, procure ajuda. Procure gente para conversar. Procure um tratamento adequado para cuidar da tua questão psicológica. Procure um aconselhamento, abra-se, fale com Deus. Não acumule sentimentos errados, enganosos, motivações erradas dentro de você, porque isso pode comprometer a tua corrida à vida eterna. Frequentemente olhar para dentro de nós é fundamental. Por que estou me comportando assim? Por que estou reagindo assim? Por que estou sentindo isso? Eu aprendi com a doutora Regina, que cuidou da minha cabeça alguns anos atrás, que sentimento brota de pensamento. Esse é um caminho da psicologia. Sentimento não brota assim dentro de nós, a gente não acorda com alguma coisa, sentindo alguma coisa. O sentimento é fruto daquilo que desenvolvemos, daquilo que raciocinamos, daquilo que elaboramos. Esse peso que compromete a nossa corrida em direção à eternidade, portanto, precisa ser percebido pela gente, combatido no sentido de nós nos liberarmos dele, para continuarmos leves em direção à eternidade. Ele diz também que o pecado, livrem-se de todo peso e livrem-se do pecado. Pecado é aquela coisa que tira o foco, é aquela coisa que distrai. Eu sei que a palavra pecado, ela tem uma carga embutida. Falou em pecado, já pensou em pornografia, já pensou em mentira, já pensou em traição, já pensou em cobiça, pensou em ganância, ok? Sim, essas coisas, elas são um fruto de um distanciamento de Deus. Quanto mais perto nós andamos com Deus, ou quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais distantes dessas manifestações nós ficamos, por uma obra que Deus vai realizando na vida da gente. Portanto, eu penso que pecado, a gente pode traduzir como falta de conexão com Deus, que me leva a fazer o que faço, que me leva a pecar, como eu estou acostumado a dizer. Essa falta de conexão com Deus, que faz a corrida da gente em direção à eternidade ser comprometida. Esse atraso que nós não queremos viver, ou nos é aconselhado a não vivermos, que acontece quando nós estamos desconectados com Deus. É aquela falta de interesse pelos assuntos do reino. É aquela coisa de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 com a página amarela aí no teu escritório ou na tua casa, na sala, e na verdade aquilo ali não é nada, não significa nada para você, não tem espaço no teu coração, não tem espaço na tua vida, na tua caminhada, esse desinteresse pelos assuntos do reino, que vai te levar à prática do pecado, porque desconectados com Deus, é que nós agimos como agimos, é que precisa ser largada de mão, como a gente fala. Como é que foi 2020 para a tua vida espiritual? Como é que foi o teu ano nesse aspecto? Começo de ano é época de se começar tudo, né? Dieta, corridas, não é? Malhação na academia, inclusive é época de começar a ler a Bíblia.
eu me propus mais uma vez a ler o texto bíblico inteiro, ler a Bíblia inteira em 2021, e apresentei isso para algumas pessoas nos grupos que eu faço parte, e todo mundo fica animado, todo mundo quer começar. O importante é que se comece, mas o mais importante é que se termine, e que a gente desenvolva em 2021 uma vida mais próxima de Jesus, largando mão desse distanciamento que leva a gente a pecar e que gera em nós um peso que atrapalha a nossa corrida para a eternidade. Para onde estamos indo, gente? Para a eternidade. Corre! Corre, Forrest! Corre, Hamilton! Corre! Continue correndo. Lá no capítulo 12, ele também nos diz o seguinte: e corramos com perseverança a corrida posta diante de nós. Não corra de qualquer jeito, corra com perseverança. Como eu já disse, corrida não é nada fácil. Uma corrida levada a sério, feita do jeito que tem que ser feita, ela envolve esforço e perseverança. E a corrida da vida é a corrida mais séria que nós podemos fazer, já que a gente só corre uma vez. A gente só corre uma vez essa corrida. E como é que nós temos corrido essa corrida? Com perseverança, buscando o alvo que é a eternidade, ou de qualquer jeito? Quando corremos com perseverança, nós fazemos frente às dificuldades que a própria corrida da vida nos apresenta. Que ano foi esse que nós vivemos? Que ano surpreendente foi esse que nós vivemos? Que história é essa que começa lá para fevereiro, pouco antes talvez, de um vírus numa região específica lá na China? Sabe onde é a China? É longe daqui. Começou lá. E de repente, estamos aqui nós, depois de tantos meses enclausurados. Você não está aqui por causa disso. Você passou o Natal longe da tua família, tanto quanto você gostaria. Não foi, eu tenho certeza. Pode ter sido satisfatório, mas perfeito não foi. Eu tive um Natal maravilhoso com a minha família, mas sabe quando fica aquele gostinho de quero mais? Nós não esperávamos isso. No meio da corrida, os percalços acontecem. O tênis de escola, o calo começa a doer, a sede vem, e se a gente não tem perseverança, você diz: deixa eu parar um pouco, deixa eu relaxar um pouco, deixa eu parar de correr. E nos esquecemos que o alvo está lá e que precisamos perseguir esse alvo. E para isso precisamos de resistência, precisamos de perseverança. A resistência, inclusive, aliás, a perseverança, melhor dizendo, a palavra grega tem a ver com capacidade de suportar mesmo diante de circunstâncias difíceis. Olha que interessante. A perseverança apresentada aqui pelo autor de Hebreus não tem a ver com velocidade, tem a ver com capacidade e resistência. Vai, continue andando, vai, continue correndo. É a corrida da vida, é dura, é difícil, mas basta cada dia o seu mal, e as misericórdias do Senhor se renovam no outro dia, e a gente enche o pulmão e vai, porque estamos correndo a corrida da nossa vida. Duas coisas além dessas que eu disse aqui me chamam a atenção, e para isso a gente vai em Hebreus 11. Não esqueça, os textos estão ligados. Quando você ler Hebreus 11, que todo mundo conhece, leia a primeira parte, os primeiros versículos do 12, porque uma coisa complementa a outra. Então a gente volta para Hebreus 11 e vai dar uma olhadinha no que é que fez com que esses homens, que eu citei agora há pouco, que estão no plantel, no hall da fama dos heróis da fé, por que eles conseguiram chegar na corrida, ao final da corrida e na linha final dessa corrida?
o autor de Hebreus diz, no primeiro versículo do capítulo 11, ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. E aí ele diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Está falando desse pessoal aí, heróis da fé. Todos os heróis da fé chegaram ao fim da corrida, e chegaram pela fé. Essa palavra, pela fé, esse termo, pela fé, é tão importante na colocação do autor de Hebreus, que ele aparece 21 vezes no capítulo 11. 21 vezes pela fé. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? A pergunta é, se esse pessoal aí do texto chegou no final da corrida pela fé, que fé é essa? Bom, deixa eu lembrar você aqui que dois termos estão juntos aqui: fé e esperança. Fé e esperança. Olha só o que diz: a fé é a certeza do que eu espero. A fé é a certeza da minha esperança. Então, fé e esperança estão juntos. E como é que eu entendo essas duas coisas? Não é muito difícil. Fé é a confiança em Deus no meio, durante a corrida. Esperança é a confiança de que há um prêmio no final da corrida. Fé é a confiança em Deus, é o viver o dia a dia da corrida para a eternidade, dependendo da direção, da força, do consolo, do suprimento e de tudo o que preciso para continuar correndo. Essa é a fé que alimentou aqueles homens nos seus dias maus. Imagina você, Moisés, indo para a terra prometida, levando o povo para a terra prometida, e aquele povo chato, incrédulo, murmurando todo dia na orelha de Moisés. Ele precisava de fé. Fé em saber que Deus estava com ele, fé em saber que Deus estava dirigindo a ele, mas ele também precisava de esperança, por saber que havia uma terra prometida esperando por ele. Fé e esperança, trabalhando conjuntamente no coração daquele homem para levar o povo até a terra. A esperança que o texto nos diz aqui é aquela que faz a gente saber que a gente não está sendo enganado. Eu estou andando em direção à eternidade, lá tem um prêmio me esperando, tem uma vida eterna me esperando, tem a reconciliação de todas as coisas com Jesus me esperando, tem um corpo novo me esperando, tem a própria presença do Senhor, que é o melhor de tudo e o maior prêmio de todos, me esperando. Fé, andando aqui, sabendo que Deus me ajuda e me capacita aqui. Esperança, olhando para o final da corrida. E a última coisa é que o autor de Hebreus apresenta para a gente o máximo do máximo do máximo de um campeão para a gente se inspirar: Jesus. Vou ler de novo Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus diz: corre a corrida e olhe para Jesus. A palavra autor aqui, arregom, seria melhor traduzida, ela tem várias opções de tradução, uma delas é autor, mas diante do texto aqui, a gente poderia chamar Jesus de campeão. O campeão da nossa fé. Aliás, lá no capítulo 2 de Hebreus, ele também chama Jesus de campeão. E sabe que tipo de campeão? Campeão dos campeões. Você se lembra da história de Davi e Golias? Quem eram Davi e Golias? Representantes do exército de Israel e dos filisteus, melhor dizendo. Eram dois campeões representando os seus respectivos exércitos que lutavam.
Essa é a ideia da luta de Davi e Golias. E essa é a imagem que está por trás do que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus não é o campeão, ele é o campeão. O campeão dos campeões, que venceu tudo, que suportou tudo e que chegou no final, porque também andou em fé e tinha esperança no seu coração de tudo aquilo que o Pai havia preparado para ele. É aquele que começa e é aquele que termina todas as coisas, o campeão dos campeões. Entender a vida de fé passa por olhar para Jesus, para a sua vida, para a sua morte, perceber como ele viveu essa corrida da vida e se inspirar nele, e se tornar discípulo dele, e correr a vida como ele correu, olhando para aquilo que Deus preparou. Ele, inclusive, está nos esperando nessa corrida, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Mas eu quero encerrar nossa conversa lembrando que toda corrida tem os seus percalços, mas o que importa é o fim. O que importa é o fim. 2020, gente, faz parte da nossa corrida da vida. É um trecho da corrida da vida que nós estamos encerrando. Daqui a poucos dias, 2020 ficou para trás e nunca mais você viverá 2020. E como disse, toda corrida tem seus percalços, tem suas dores, tem suas dificuldades, mas o que importa é a linha de chegada. Como você está encerrando este ano? Como você está encerrando esse ciclo de 2020? Alguns estão encerrando 2020 enlutados, como a Sol e a sua família, como outras pessoas que perderam familiares neste ano, amigos queridos neste ano. Talvez você esteja encerrando 2020, ou você enfermo, ou alguém perto de você enfermo, e isso é muito complicado, muito difícil. Talvez você esteja encerrando esse ano com traumas, desempregado. Talvez a crise que a gente viveu de alguma maneira afetou a tua casa, a tua família, e você não está encerrando bem o ano familiarmente falando. Ou talvez você está encerrando esse ano com frustrações, com medos. Eu sei que esse não é a realidade de todos. Outros estão encerrando o ano de forma diferente, porque muitas mulheres engravidaram no ano de 2020, muitos bebês nasceram, muita vida também chegou até nós, muita reconciliação aconteceu nesse período. Eu não sei como é que você está encerrando este ano, mas, de modo geral, a gente pode dizer, não foi um ano fácil. Não foi um ano simples. 2020 vai ser lembrado pelo resto das nossas vidas como um ano difícil. Ainda que você tenha vivido experiências boas, como eu vivi algumas experiências muito boas, mas o clima geral é péssimo. Um ano difícil. Mas, eu falo isso com todo cuidado à tua dor. Não foi eu falo isso com muito cuidado ao teu momento de dor e dificuldade, para te dizer que 2020 é parte da corrida da tua vida. Eu até acrescentaria aí é só parte da corrida
da tua vida. Nós vamos continuar correndo. Alguns correrão chorando, alguns correrão se alegrando. Espero que como comunidade a gente corra um abraçando ao outro, um ajudando ao outro. Mas é parte de algo muito maior que nós estamos vivendo. A corrida da nossa vida em direção à eternidade. E se nesse ano a corrida da vida foi dura, se nesse ano te deu sede, se nesse ano as pernas ficaram pesadas, se nesse ano a corrida foi difícil, continue correndo. Continue olhando para Jesus, continue correndo. Forrest, run, Forrest. Continue correndo, irmão. A nossa realização de vida não está neste momento em que a gente vive. Não está neste lugar em que nós vivemos. A nossa realização de vida plena está lá. E é para lá que a gente corre. Onde toda lágrima será enxugada. Onde não haverá vírus. Onde não haverá morte. Onde não haverá falta. Onde não haverá o mal que a gente vive aqui. Por isso, olhe para Jesus, alimente o teu coração, persevere, tenha fé e perseverança, siga, olhe para Jesus e continue correndo, meu irmão. Essa é a corrida da nossa vida. Querido Jesus, eu encerro essa reunião com gratidão no meu coração. A gente encerra este ano, aliás, com gratidão no coração. Porque no meio de tudo que nós vivemos, te percebemos ali nos ajudando, nos socorrendo. E agora, diante dessa última conversa, espero que o meu coração tenha se esclarecido em tantas coisas, assim como o coração de muitos irmãos que hoje estão chorando as dores da corrida da vida. Alivia-os, Senhor, alivia-os, renova-os, enche eles de força, dá a eles suplementos de fé, de energia, de perseverança, e faz esses meus irmãos continuarem correndo, Senhor. Espírito Santo que habita o nosso coração, renova-nos nesse final de ano. Sim, estamos cansados. Sim, estamos entristecidos. Sim, muitos de nós estão arrasados em muitas coisas, Jesus. Não foi fácil esse ano. Mas a gente reconhece que o Senhor esteve com a gente todo dia. Temos fé de que o Senhor estava conosco nos piores dias. Nas perdas mais difíceis, nos obstáculos mais duros, o Senhor estava lá conosco. Reconhecemos o teu cuidado e olhamos em esperança para aquilo que nos espera. E que venha 2021, continuaremos correndo, cheios de fé e de esperança naquilo que o Senhor quer realizar na vida da gente. Obrigado, obrigado e obrigado. É a nossa oração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão.